Boa noite, meus amigos. Vamos lá para mais um fechamentozinho de mercado. Meio sumido aí, mas tô tentando pegar a rotina para poder fazer isso, tá? Bom, pessoal, vamos lá para esse fechamentozinho de mercado. Hoje, na verdade, além do fechamento, logicamente, eu quero falar com vocês a respeito do que eu começo a fazer no começo do pregão. É uma dica aí, né, para quem gosta desse tipo de modelo operacional, de quem gosta mais de mexer com price action, né, ancorado por média e tudo mais. Então, vou mostrar qual que é a minha visão aqui, no índice principalmente, tá? Mas vamos dar uma olhadinha no dólar também. Hoje eu não operei o dólar, ultimamente não estou operando, né, o dólar, mas assim, às vezes dá uma oportunidade mais interessante, a gente acaba pegando. Bom, vamos lá, pessoal. Então, começou o pregão, o que eu costumo fazer? Então, sempre dá uma olhada em regiões de suporte, em regiões de resistência, né? Então, por exemplo, fundos anteriores, né? Esses fundos no gráfico diário ou no semanal, como é nesse caso aqui, eles são muito relevantes. Então, o que eu acho interessante aqui? Olha só. Então, a gente tem essa pernada aqui, ó. A mínima da pandemia com a máxima do mercado em 2021. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Pega desse topo com esse fundo, retração de Fibonacci. O mercado ontem, então ele tinha fechado aqui, feito um padrão de 9.3 aqui para 9.3 aqui para venda, tá? E ativou esse candle aqui, fez esse candle até que bonito, tá? Então, o que eu imaginava hoje? Bom, um cenário para queda, ele vem buscar essa retração aqui. Que retração é essa? 61.8. Como a resistência, suporte, muito forte, a gente imagina que ele vinha testar. Como ele veio testar aqui, ó, e não perdeu, tá? Abaixo disso aqui você tem uma tendência de queda bem mais interessante, assim, né? Bem mais acentuada. Então, o que a gente imaginou? Bom, pode vir buscar essa região aqui. Então, topo com fundo, a gente tem essa região que está marcadinha em amarelo aqui, tá? Eu vou tirar só para não ficar tão poluído. Opa. Vou tirar aqui. Então, começa o pregão. Vou colocar aqui pelo gráfico de 5 minutos. Então, o mercado que tinha fechado em baixa, né? Formando um padrãozão aqui para queda, voltou para as médias, né? Abriu lá em cima, um gapzão aí de 600 pontos. E ficou batendo aqui. Ele falhou aqui esse topo, então ele veio, tentou romper, não passou. O que eu imaginei? Vou bater na venda, caso ele perca essa mínima aqui. Filtrando pelo gráfico de 2 minutos, ele perdeu o fundo aqui, nesse candle, voltou e perdeu o fundo nesse candle aqui. Então eu peguei a ativação desse pivô de baixa aqui, né? Só que eu peguei o rompimento, né? Às vezes eu pego o rompimento, às vezes eu pego o fechamento. Então depende muito da situação e do setup que eu vou utilizar junto com esse contexto. Então, o mercado veio, me estopou aqui, beleza? Fez um pivô de alta, falhou de novo essa expectativa de alta, tá? Ancorou na 50, que seria o quê? A 20 do 10 minutos e perdeu o fundo. Quando ele perdeu o fundo aqui, eu aguardei um sinalzinho mais interessante no gráfico de 2 minutos. Então, olha só, perdeu o fundo, esse fundo anterior, ele já tinha testado aqui. Quando ele bateu aqui, eu esperei o rompimento desse candle e acabei entrando. Então, nesse candle aqui, candle 44, eu peguei a entrada por ele, pelos 2 minutos, e projetei aqui a busca, que ele ia buscar esse fundo aqui. Então, primeira operaçãozinha, o mercado pagou, tá? O mercado voltou, fez um ponto contínuo aqui no candle 26, tá? Esse padrão aqui ficou muito legal, porque aqui a gente tinha VWAP 29 e o ajuste. Quando o mercado vem aqui e forma esse padrão, eu não consegui bater na venda por conta do tamanho do stop, né? Eu já estava no gain aqui, não quis bater aqui por conta do stop, tá?
que se ele voltasse eu ia sair no prejuízo. E eu estou tentando fazer menos operações ultimamente, tá? Então, não peguei aqui, falei, vou dar uma guardada quando ele perder esse fundo aqui e fizer um padrãozinho. Pelo 2 minutos novamente, filtramos aqui a entrada. Quando ele perdeu esse candle aqui, a gente bati na venda, tá? Entrei um pouquinho atrasado ainda, mas bati na venda aqui. O mercado voltou, tentou estopar e depois ele andou. O mercado foi respeitando bastante as médias hoje, né? E aqui, pessoal, o que a gente estava buscando? Então, olha só, esse topo aqui com esse fundo, o segundo alvo de FIBO dele dava lá próximo do 61.8. Juntando esse topo com esse fundo, com FIBO Gap, a gente tinha terceiro alvo de FIBO ali também. Tá? Então tinha um monte de confluência nessa região aqui, ó, do 104.500. Poderia ter batido uma venda aqui, nesse candle 46, porém, achei que estava numa região bem mais complexa, né? E por conta já tinha fechado o dia, basicamente, né? Então o mercado bate nessa região de 61.8 macro, aí fica complicado passar. Ele até chegou a romper aqui, entregou mais um monte de ponto, voltou, aí aqui que o cara, às vezes ele operou bem o dia inteiro, tenta bater novamente, né? Falar, agora o mercado vai rasgar para baixo. Só que nessa região, a tendência é que não passe facilmente. Então você vê, o mercado vem, até chegou a romper, defende, voltou, fez mais padrões de venda, defendeu, subiu, aí agora pelo 10 minutos, porque ó, 50, bateu, esticou novamente e não veio, tá? Aí o mercado começa a armar uma reversão, a gente tem um ombro, cabeça, ombro invertido, rompimento dele, pullback na linha do pescoço e novamente o mercado vem entregando movimento para cima. Então pivôzinho de alta, aqui até que seria um bom ponto de entrada, né, no candle 89 ou no candle 91, depois que ele rompe esse topo aqui e ele vem também e faz pullback, troca de polaridade nesse candle 45, então aqui também região de compra. Porém, finalzinho do pregão, né, pessoal, já 5,5 aqui, ele ainda chegou a entregar 530 pontos, poderia até esticar o pivô aqui, chegou a pagar terceiro alvo desse primeiro pivô, desse pivô que ancorou nas médias, e vamos dar uma olhada aqui de baixo, chegou a pagar segundo alvo desse primeiro pivô aqui de baixo, né? Quando esse pivô rompe aqui, no candle 75, a gente projeta esse pivô para cima, mas alvos micros e alvos maiores, tá? Então assim, o que eu aguardo para os próximos dias aí? Eu aguardo um recuo, né? Lógico que você tem que estar sempre trabalhando com as duas possibilidades, né? O mercado cair aqui é complicado, porque eu gosto de operar a favor das médias. Então o mercado vir cair aqui, eu acho um pouco difícil. Tem que ver se, depois de inverter as médias, um cenário mais conservador, você não fica muito na cara desse 61.8. Agora, para cima já é interessante. Por quê? Porque para cima, pessoal, já que ele bateu na região de 61.8, ele pode subir mais tranquilo. Lógico que 200 na cara, né? Você vai ter VWAP do dia anterior e os tempos gráficos maiores também indicando aí, tá? Vamos lá para o dólar. Dólar, pessoal, no começo do dia, uma porcaria, né? Então, até fez uns movimentos aqui, só que o que acontece? O mercado vem, falha o fundo, você acaba, por exemplo, comprando no candle 7, o mercado chega a andar 10 pontos e falha. Aqui ele já forma um padrão de reversão, quer dizer, um padrão de continuidade para queda, tá? Só que olha as 200 flat passando no meio do mercado, né? Complica. Então, aqui foi um sinal que eu até pensei em pegar, na cara das 200, né? Esse padrão aqui ficou legal. 8 pontos de stop, chegou a pagar 20, né? Que é um ponto contínuo aqui, um PC. Primeiro PC do dia eu não costumo pegar, né? E VWAP desalinhado também fica complicado. Mas para quem pegou aí, chegou a pagar 20 pontos, tá? Então, primeiro alvo não pagou,
a gente poderia projetar esse alvo menor aqui quando ele formou esse pivôzinho, talvez pelos 2 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele chegou a ativar esse espelhamento, né? Subiu, fez um W, falhou, mas ele não buscou o fundo, né? E aqui, pessoal, tava uma bagunça. A Petrobras demorou a abrir hoje. Quando ela abriu, ela jogou o índice para baixo, né? Aí o dólar puxou para cima. É aquela bagunça, né? Então, aquele sinal, comentei com vocês aqui, chegou a pagar um pouquinho, com um pouco de sufoco, né? O mercado entrega, volta mais, finge que vai estopar e acabou entregando mais ou menos um movimento 2 para 1. Aí o mercado vem, falha o fundo, né? Vem buscar o fundo e falha, forma um pivô de alta, rompeu, se você comprou, tinta, né? Então o mercado não andou, ficou travado aqui nessa região, né, pessoal? Pegando a mínima e máxima de ontem, ficou travado aqui na região de Fibonacci, né? Então, bem complexo, né, pessoal? E se a gente puxar um pouquinho mais de trás aqui, ó, fica bem no meio do enrosco mesmo, né? A gente pegar desse fundo com esse topo, tá? Então, por quê? Uma LTA respeitada aqui, então a gente espera uma retração de Fibonacci, né? Tá? Então, travou tudo aqui. Se puxar para trás, também deve ter região de Fib por aqui, ó. Olha lá, ó. Entre o 38,2% e 50%. Então, região complexa, né? Não dá para saber muito. Por isso que eu gosto de esperar as médias alinharem e o mercado está mais definido com tendência, tá? Então, fez um enrosco todo aqui dentro desse caixote. O mercado travou nele. Você poderia até buscar, quem gosta de operar lateralidade, eu particularmente não gosto, né? Sempre que eu opero lateralidade é tinta, né? Então, o mercado bateu aqui de forma esticada, então lá de cima até aqui embaixo, 40 pontos, esticou, voltou. Aqui no candle 58, pós pullback nas médias, ele chegou a fazer um padrãozinho mais bonito aqui, um PC de vendas. Chegou a pagar 1 para 1, nada mais que isso, né? Voltou, fez outro PC, falhou fundo de novo, e aí o mercado ficou nessa bagunça. No final do dia, ele chegou aí a entregar os alvos, né? Não chegou a entregar, na verdade, só nada, né? Então o mercado hoje foi basicamente um enrosco aí no dólar, tá, pessoal? Então, dificilmente o dólar engata a tendência, e quando ele engata a tendência ele não entrega, não é igual o índice que entrega 1000 pontos ali brincando, né? Dependendo da tendência que você pega. O dólar é bem mais complexo, né? Ele entregar aí uma quantidade de pontos interessante. Fechou, pessoal? Então é isso. Tô pensando, né? Tô querendo desenvolver uns estudos de swing trade. Estou pensando em fazer o seguinte: desenvolver alguns estudos no sábado pela manhã. Porém, por conta dos conteúdos que a gente trabalha, fica complicado trabalhar aqui no YouTube. Então estou pensando em reativar o Discord do Cat Análise, né? E organizar alguns estudos no sábado pela manhã. Ainda estamos pensando nessa possibilidade aí, né? Mas pode ser algo que vem aí para o futuro. Fechou? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima. Espero que amanhã eu consiga gravar um fechamento de mercado aí. E é isso. Tamo junto e fui.